Pessoal, então, bem-vindos à nossa primeira reunião da nossa mentoria. É um grande prazer estar com vocês, tá? Pessoal, a nossa proposta em relação às mentorias é que elas sejam, em regras, semanais, tá? Então, quase todas nós vamos ter semanais, até para nós irmos fazendo os ajustes, tirar algumas dúvidas. Mas, para quem está no nosso grupo, sabe que eu respondo muito rápido o Zap, né? Assim, eu sou muito rápido para responder. Então, nós vamos fazer a seguinte regra. Quando você tiver alguma dúvida sobre o seu estudo, sobre o que você achar necessário conversar comigo, fique à vontade para você conversar comigo pelo Zap, se for uma coisa particular, uma coisa pessoal, uma dúvida sua, eu respondo muito rápido. Se for uma coisa que você acha que é de interesse da turma, aí você pode falar durante as nossas próximas mentorias, porque sempre a gente vai ter um tempo ali de conversa para a gente poder compartilhar as experiências do nosso curso. Tá legal? Então, vamos fazer assim. Assuntos, dúvidas privadas, me manda lá no Zap. Coisas que você acha que é interessante trazer para o grupo, você, nas nossas próximas mentorias, pode trazer durante a nossa conversa. Nessa mentoria hoje, praticamente serei eu quem falará. Vou dar um tempinho para vocês falarem também, tirar alguma dúvida, mas é mais para explicar como é que vai funcionar, para a gente ter uma eficiência maior no nosso conteúdo. Beleza? Para quem entrar depois na mentoria, tem muita gente que já está programando para entrar daqui a alguns dias, todas as mentorias ficarão gravadas e você depois pode acompanhar, tá? Inclusive, você que entrou depois na mentoria, você vai começar o seu ciclo de estudo do dia que você entrou, não tem problema nenhum. Você vai acompanhando as mentorias assim que você entrar. Beleza? Pessoal, nessa primeira reunião, eu queria falar sobre 3 tópicos, tá? Importantes para o nosso desenvolvimento. Primeiro, a gente analisar o que cai no seu concurso com detalhes, e eu vou sugerir em cada matéria como é que você vai estudar. A segunda coisa é ver um esqueleto da prova de 2012. Nós vamos ver o que caiu em cada matéria em 2012 para você ter um peso de como deve estudar, inclusive cada um dos assuntos. E no terceiro ponto, eu vou falar para vocês sobre a meta semanal. Todas as semanas eu vou colocar uma meta para vocês, tá? Eu vou colocar uma meta semanal, porque a minha preocupação agora não é com quantidade de horas. Tem pessoas que vão conseguir fechar a meta em menos horas do que outras. E aí, quando nós chegarmos lá no final, eu vou trazer mais algumas considerações sobre essas metas que eu sugeri, tá bom? A minha proposta, e isso aqui que é muito importante, é o seguinte: nós vamos terminar de estudar todo o edital em, no máximo, 2 meses. No máximo, assim, muito tempo, 2 meses. Porque em cada semana eu quero lançar um material de regimento interno da Câmara, que é a matéria que vai ser a maior matéria que a gente vai ter que estudar. Então, eu dividi em 8 módulos, regimento, dá 2 meses. Então, nesses 2 meses, a gente vai terminar o regimento interno e terminar toda a matéria também, tanto de conhecimentos específicos quanto de conhecimentos gerais. Depois que nós terminarmos esses 2 meses, nós vamos começar o quê? Uma rotina de revisão com simulados. Eu vou elaborar simulados para vocês com todas as matérias do concurso. Português, informática, todas. Com exceção de conhecimentos gerais, que é basicamente atualidades. Essa matéria eu acho a mais complicada, porque o escopo dela é muito genérico. Então, o que pode cair em atualidades? Qualquer coisa. Então, assim, eu acho que não faz muito sentido eu fazer um simulado para vocês dessa matéria, porque isso não vai ajudar em nada, na minha opinião, tá? Depois a gente vai conversar sobre como é que vocês podem estudar essa matéria de conhecimentos gerais. Inclusive, eu coloquei nesse material aqui, lá um anexo do que caiu na prova de 2012. Pessoal, assim, é muita sorte você ter conhecimento para acertar todos os itens que caem em conhecimentos gerais. Você pode estudar o curso que você quiser, você não vai conseguir encontrar todas as informações. Então, você tem que estar muito antenado, assim, ouvindo reportagem, alguma coisa. E mesmo assim, não é garantia de que você vai conseguir acertar todas as questões, tá? Já caiu, por exemplo, na prova do Senado, no último concurso, 2012, perguntando o nome de um violonista importante na cultura brasileira, sei lá. Eu sabia porque coincidentemente, eu toco violão. Mas a maioria das pessoas não vão saber isso.
Então, assim, você poderia ter estudado o que você quisesse que você não acertaria essa questão. Jamais estaria no material. Então, a minha preocupação agora é que a gente gaste tempo com aquelas matérias cujo conteúdo é delimitado, como direito constitucional, administrativo, português, inglês, espanhol. Nessas matérias, você estudando, você acerta a questão. Essa de conhecimentos gerais, se cair, aí o que eu aconselho é você seguir redes sociais de notícias, alguma coisa nesse sentido, porque é o que pode te ajudar em alguma coisa, tá? Na minha opinião, não vale a pena você assistir um curso de conhecimentos gerais, porque o professor pode dar um monte de informações e mesmo assim cair coisa que você não estudou. Eu acho que é um tempo, assim, perdido, a não ser que você gaste o tempo para estudar como se fosse um hobby. Ah, eu estou cansado, não dou conta de estudar, eu vou assistir essas aulas aqui de conhecimentos gerais. Aí tudo bem, eu não discordo, tá? Seria uma boa forma de você utilizar o seu tempo aí de cansaço assistindo aulas dessa matéria. Essa é a minha única sugestão, se for o caso. Beleza? Então vamos começar, pessoal. Quem tiver baixado o material, acompanha aí, mas vai estar lá também na plataforma de mentoria depois, se você quiser baixar. Pessoal, esse aqui foi o edital passado. Então, só para nós conversarmos rapidinho, nós tivemos 3 provas para analista, né? Ou seja, a sua prova tinha 3 etapas, vamos falar assim. Tinha a parte objetiva, de conhecimentos básicos, incluindo português. Aquele colocou separado, mas geralmente conhecimentos básicos, português está dentro, né? Aquele separou só por causa de peso. Português teve peso 2. Então, isso já demonstra a necessidade de você melhorar muito em português, caso você não tenha, pelo menos, já 75%, tá? 75% eu acho que é o mínimo líquido, tá? Que você tem que buscar em português do CESP. Bacana? Os outros itens, daqui a pouquinho a gente vê quais matérias são essas. E em conhecimentos específicos, caíram 80 itens, cada um com peso 2. Então, já de cara, você sabe que as matérias que você vai ter que dar mais ênfase, de cara, são essas duas aqui. Certo? Não tem explicar o porquê. Essas duas matérias são relevantíssimas para a sua prova pelo peso que elas representam. Tá bom? Então, veja só. Aqui nós temos 290 pontos. E desses 290 pontos, nós tivemos 160 mais 60. Ou seja, 220 pontos aqui. Então, 290 pontos, 220 pontos foram esses 2 grupos de matérias. Língua portuguesa e conhecimentos específicos. E depois você tem ainda as discursivas, tá? Para vocês que estão na minha mentoria, eu vou dar 8 temas de dissertação, de processo legislativo, enfim, como foi no último concurso, tá? E aí, quem quiser a correção, eu vou cobrar de vocês R$100. Quem quiser. Se não quiser correção, vai estar os temas lá e você treina, tudo bem? É porque também tem um curso separado de discursivas, mas aí vocês não precisam comprar o curso, porque já vai estar aqui os temas. Só pagaria a correção caso tenha interesse, tá bom? Então, só para vocês ficarem sabendo. Muito bem. Aí, pessoal, olha só. Depois de analisado esse contexto do saber o que cai em prova, eu quero reforçar algo que vocês já me ouviram falar várias vezes. Pessoal, vocês não podem perder a oportunidade que vocês estão tendo nesse concurso da Câmara. Eu já falei isso muitas vezes nas minhas redes sociais, quem me segue lá, quem não segue, @professor Ismael Noronha, tá? É importante seguir. Este concurso, pessoal, é pouca matéria demais, quando você compara com concursos que pagam coisas semelhantes ao da Câmara dos Deputados. Daqui 2 anos, o analista vai estar ganhando praticamente R$30 mil, além de todos os outros benefícios do cargo. Então, veja, nesse contexto, pessoal, para você pensar num concurso que paga R$30 mil, está pensando em magistratura, defensor público, fiscal de alguns estados. Se você pega o edital desses concursos, pessoal, só de você ver o edital, você já desanima. O tanto de matéria que cai em prova. Então, agora vocês estão com uma oportunidade diante de vocês que, assim, todo o sangue que vocês derem para ficarem fera nesse concurso vai valer a pena. Então, eu quero de novo reforçar a necessidade de vocês aproveitarem essa oportunidade de entrar num concurso, assim, um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida, tão bom quanto o do Senado, com tão poucas matérias. São poucas matérias, gente. Para quem já estudou para concurso público, praticamente você já estudou todo o edital. O que você vai ter que acrescentar aqui, basicamente, são os regimentos internos da Câmara e do Congresso
e talvez ciência política, mas eu te garanto também que mais da metade de ciência política você já estudou, tá? Porque é direito constitucional. Então, assim, aproveite essa oportunidade, refina o máximo que você puder os seus conhecimentos para que você possa, assim, chegar nesse concurso, assim, para concorrer de verdade. Eu vou fazer o máximo que eu posso, tá? Mas a aprovação, ela depende de você. É você que tem que conquistar essa vaga. Eu vou fazer o melhor material que eu conseguir, tá? Vou dar todo o apoio, todo o suporte até a data da prova, mas é necessário que você tenha esse comprometimento e sempre lembre da grande oportunidade que está tendo na sua prova, na sua frente. Pessoal, eles devem chamar nesse concurso, com certeza, mais de 120, 130 analistas, com certeza, tá? O último concurso faz mais de 10 anos, muita gente aposentou e a Câmara está com um déficit de servidores muito grande. Para comparação, o Senado tinha previsto no edital, eu acho que 30 vagas para analista, eu nem lembro se era isso tudo. Eles chamaram na primeira leva, um dia depois da homologação do concurso, mais de 100. Mais de 100. Então, assim, eles vão chamar muita gente nesse concurso, tá? Então, aproveita essa oportunidade, porque ela é realmente, ela é única, tá? Outro concurso desse só daqui a 10 anos no mínimo, tá? Eu já quero fazer uma sugestão de horas também de estudo. Eu quero que, no mínimo, você dedique 30 horas por semana para você estudar. Entendeu? Dá tranquilo. Pessoal, todo mundo dá conta de estar 30 horas por semana. Ah, eu tenho família, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, mas eu te garanto que se você organizar a sua vida, você consegue estar 30 horas. Eu te garanto, tá? Então, faça essa consideração de você organizar a sua vida para você estar 30 horas semanais. Depois eu vou mandar no grupo uma planilha para ajudar vocês a organizar ali os seus horários, tá? Mas essa parte, pessoal, é uma parte assim, muito pessoal. Você vai ver na sua agenda quando é que você consegue estudar e você vai fazer a seguinte divisão. Essa é a minha sugestão. Você vai gastar 10 horas por semana, se você for estudar 30, tá? Para conhecimentos básicos e 20 para conhecimentos específicos. Se você tiver 40 horas, melhor ainda, você vai usar 14 para conhecimentos básicos e 26 para conhecimentos específicos. Tá bom? Pessoal, você vai ver que esse tempo é um tempo muito mais do que suficiente para você esgotar a matéria com calma, com tranquilidade, tá? Sem precisar daquela correria maluca de concurso. Você consegue se ajustar aqui e avançar tranquilamente com esse tempo que eu estou propondo para vocês, tá bom? Outra observação é a seguinte. Eu já separei essas horas aqui, levando em consideração aproximadamente os percentuais dos pesos das provas, entendeu? Então, por isso que eu estou sugerindo isso aqui. Lembrando que a sua prova discursiva vai ser sobre conhecimentos específicos. Então, é importante que você também leve em consideração isso, tá? Quando você for estudar conhecimentos específicos, pessoal, você tem que já pensar que o seu estudo não deve ser só para marcar uma prova objetiva. Você vai ter que discorrer, geralmente, sobre processo legislativo ou sobre regimento interno da Câmara. Geralmente, são esses dois os assuntos que têm mais chance de cair em prova na parte de dissertação. Tá bom? Na parte de conhecimentos básicos, pessoal, quais foram as matérias que foram cobradas? Aqui só uma visão geral, depois a gente vai entrar em cada uma delas, tá? Foram cobradas 3 línguas, né? Então, português, inglês e espanhol. Só que em português, pessoal, cai interpretação de texto e gramática. Inglês e espanhol também cai isso, né? É possível cair interpretação de texto e gramática, mas assim, cai bem menos gramática do que em português. Por isso que, na minha sugestão de estudo dessas matérias, eu vou sugerir muito que vocês façam provas, tá? Semanais, do CESP, principalmente, para que vocês possam se adaptar ao estilo de cobrança da banca nessas matérias. Informática é uma matéria que eu não sou bom de jeito nenhum, eu não gosto de informática, tá? Se tem uma coisa que eu não gosto é informática, mas vocês vão ter que começar a estudar informática já, desde já, e nós vamos ver que a parte de informática aqui que eles cobram é informática básica, pessoal, tá? Muitas coisas você já sabe do seu dia a dia mexendo no computador, é o Windows, é a parte de segurança, redes, é uma coisa simples, curso básico de informática. Cai direito administrativo, parte muito fácil mesmo, muito fácil. E a parte de direito constitucional também é direito constitucional básico.
Não tem dificuldade nenhuma. Daqui a pouquinho eu vou destrinchar o que caiu especificamente em cada matéria, tá? Só a visão geral das matérias que caem dentro de conhecimentos básicos. Lembrando que dessas aqui, a que é mais importante é português. Peso 2, tá? As outras todas têm peso 1 só. Quando você vai agora para conhecimentos específicos, que eu acho que é a parte que as pessoas mais têm medo, nós vamos ter 3 grandes grupos de cobrança. Nós vamos ter regimentos, primeiro grupo de cobrança, direito constitucional, segundo grupo de cobrança, e ciência política, o terceiro grupo de cobrança, tá? Dentro de regimentos, o que cai? Regimento da Câmara dos Deputados, todo o regimento, mas nós vamos ver que teve partes do regimento interno que não foram cobradas em prova. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Regimento comum do Congresso também cai ele todo, só que regimento comum, pessoal, ele não é apenas uma norma, são várias normas que compõem o regimento. Tem várias resoluções do Congresso que têm status de regimento. Nós temos essa aqui, que é o regimento básico do Congresso Nacional, temos essa aqui, que trata da comissão representativa, e temos essa aqui, a número 1, que trata sobre o processo legislativo das medidas provisórias. Todas estarão no nosso curso, tá legal? Dentro de regimento comum do Congresso, tá? Então, todas essas matérias aqui de conhecimentos específicos, todas, eu darei para vocês, tá? Todas. Todos os regimentos, toda a parte de direito constitucional e toda a parte também relacionada à ciência política. Inclusive, todo o curso de direito constitucional vai estar incluído na mentoria, tá? Inclusive o direito constitucional, que cai aqui, ó, na parte básica, tá? Eu vou gravar todo o curso de direito constitucional. E dentro de direito administrativo, eu vou gravar as leis de direito administrativo. Por exemplo, a lei 8.112 e a lei de improbidade administrativa 8.429, também toda esquematizada para facilitar a vida de vocês, tá? Então, vocês vão preocupar somente só com aquela parte teórica de direito administrativo, sobre a organização da administração pública, ou seja, a administração direta e indireta, os princípios da administração pública e atos administrativos, a parte mais fácil de direito administrativo, tá? Bem tranquila mesmo. Na parte de direito constitucional, dentro de conhecimentos específicos, o que nós temos? Nós temos o quê? Tudo de poder legislativo. E aqui dentro de poder legislativo, você vai ter, então, o estudo do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, dos deputados e senadores, processo legislativo e a parte de Tribunal de Contas da União, tá? Então, tudão, desde 44 ao 75. Depois nós temos Poder Executivo, 76 a 86, tudo de Poder Executivo, muito fácil. E nós temos a parte de orçamento público. Essa parte de orçamento público, eu acho que é a parte mais difícil. Mas assim, não é difícil não, gente. Assim, comparando com as outras duas, é a mais difícil. Até porque, nos últimos anos, nós tivemos muitas emendas à Constituição na parte de orçamento. Então, ficou muito grande essa parte de orçamento. Mas eu também vou fazer o material todo esquematizado para vocês e teremos aulas também. Então, vai ficar tudo tranquilo, tá? Pode ficar de boa, que esse assunto vocês vão matar fácil, fácil. E aí, ciência política. Pessoal, ciência política, como eu disse para vocês, é praticamente direito constitucional teórico. É você estudar sobre como é que funciona a organização política brasileira, isso é direito constitucional, como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro, que é o sistema proporcional e o majoritário, como é que eles funcionam, e isso. Sistema partidário, basicamente a gente vai estudar o artigo 17 da Constituição, que fala sobre os partidos políticos, aprofundando, claro, um pouquinho de teoria em relação a isso. Mandatos eletivos, as regras constitucionais e doutrinárias, e isso aqui, ó, sistemas de governo, foi o assunto que mais caiu na última prova. Tá? Se eu não me engano, foram 10 questões dentro de ciência política só sobre sistemas de governo. Ou seja, democracia direta e representativa, presidencialismo e separação de poderes. É mamata, pessoal. A única questão é que, além de você estudar, que é aquela parte teórica, que provavelmente vocês já estudaram em direito constitucional, vamos ter que fazer também um levantamento histórico. Às vezes eles cobram alguma questão histórica da política brasileira. Então, essa é a parte assim, mais difícil, porque é também um assunto meio aberto, entendeu? É difícil a gente saber o que o examinador vai querer cobrar dentro desses assuntos aqui. Então, para a gente não viajar, nós vamos fazer diversas questões de outros concursos para justamente pegar o que tem sido geralmente cobrado em prova e tentar fechar ao máximo as possibilidades de cobrança da banca, tá? Então, visão geral do que caiu no seu concurso. Pessoal, é pouca matéria, pessoal. É só isso. A matéria para o seu concurso é essa.
é pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. É pouca demais mesmo. Eu quero reafirmar isso todos os dias. Por isso que eu estou falando para vocês, aproveite essa oportunidade. Rapidamente, só para vocês também terem um pouco de conhecimento, a prova discursiva, ela valeu 175 pontos, tá? E consistia em 2 questões dissertativas de até 30 linhas cada uma, relacionada ao quê? Aos objetos de avaliação de conhecimentos específicos, tá? E também a questão gramatical. Então, você podia perder pontos por questão de erro de português, tá? Além disso, tinha também provas de títulos. Você podia ganhar até 20 pontos com títulos. Pessoal, mas olha só, provas de títulos por experiência própria, tá? É pouco relevante no concurso desse. Minha opinião, tá bom? No meu concurso mesmo para consultor, só teve um colega meu, que inclusive ele é professor também, que ele só passou por causa do título. E ele ficou menos de 1 ponto na frente do segundo colocado. Ele só passou em primeiro lugar porque ele tinha 2 pós-graduações. Ele ficou menos de 1 ponto na frente do segundo. Mas esse foi, acho que, se eu não me engano, foi o único caso em que a questão de título impactou na classificação. O que importa mesmo é a sua nota na prova. O título é só ali um detalhezinho mesmo. Então, não se preocupe se você não tiver título, tá bom? Não é isso que determina a sua aprovação no concurso público. Vamos agora, então, estudar o que caiu dentro de cada uma dessas matérias. Pessoal, algumas eu vou passar um pouco mais por cima, porque assim, não faz muito sentido eu explicar isso para vocês. O que é compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio da ortografia. Tá. O que eu quero que vocês façam é o seguinte: dentro de português, eu quero que vocês busquem 75% líquidos. Líquidos, ou seja, lembrando que no CESP, uma errada anula uma certa, certo? Então, a meta de vocês até a data da prova tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser 75% líquidos. Essa é a minha sugestão. Como é que vocês vão alcançar esses 75% líquidos? Lembrando que em português o peso é 2, hein? Isso é muito importante para vocês terem em mente, tá? Qual que é a minha sugestão? Você vai fazer pelo menos 3 provas do CESP por semana, pelo menos. É assim que você vai estudar português. Professor, eu vou fazer 3 provas, mas eu sou ruim em português. Então, se você é ruim em português, você vai continuar fazendo as 3 provas por semana, porque você só vai melhorar e vai entender como é que são as cobranças da banca fazendo prova. Faça as provas mais recentes da banca. Tá ok? Muito bem. Nesse caso específico, fez as 3 questões, você vai detectar as matérias, principalmente em gramática, nas quais você ainda tem déficit. Eu não sei ainda usar crase, ou eu não sei ainda conjugação verbal, ou regência verbal, ou concordância nominal ou verbal. Então, você vai detectar essas suas deficiências com a realização das provas, e você vai fazer o quê? Voltar na teoria, assistindo videoaulas ou com material, e vai resolver esse seu problema e vai continuar fazendo provas. Português você vai aprender dessa forma. Não vale a pena, em minha opinião, a não ser que você esteja zerado, não sabe nada de português, fazer um curso inteiro de português. Tá? A sua gramática para o CESP tem que ser uma gramática interessante, razoável, mas lapidada pela prática de prova. Você vai ver que o CESP ele não cobra tanta gramática assim como a FCC, por exemplo. Então, o tipo de cobrança do CESP é mais uma gramática aplicada ao texto. Então, é importante você conhecer como é que o CESP cobra português, e aí você vai detectando os seus problemas nas matérias, tá? E depois você volta na teoria, corrige aquele problema e volta a fazer prova. Você vai nesse ciclo até você resolver. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para o concurso público, muitos anos atrás, eu não sabia nada de português, mas eu era fracassadíssimo mesmo, muito ruim. Só que eu queria tanto passar no concurso público, que eu assim, eu vou aprender português. Eu aprendi tanto português, eu fiquei bom em português, e no primeiro concurso que eu fiz, de 20 questões, eu errei só uma. Mas por quê? Porque eu já sabia como é que a banca cobrava
a matéria em prova. Eu fiz dezenas de questões de provas, né, antes de ir para a minha prova. Então, eu cheguei lá, eu já tinha experiência com a banca. E as provas de português, de uma banca para outra, eu acho que são as provas que mais se diferem. Se você pega uma prova de português do CESP e pega uma da FGV, pessoal, é totalmente diferente. Você pode até conhecer a matéria, mas eu te garanto que você não vai ter o mesmo resultado em ambas, porque são provas muito distintas. O estilo de cobrança é completamente diferente. Aí você coloca ainda a FCC, totalmente diferente também, tá? Então, aconselho que vocês façam provas do CESP de português apenas, por enquanto. Professor, mas se vier outra banca? Pessoal, se vier outra banca, nós fazemos os ajustes depois do edital. Vamos sempre nos basear no edital passado, porque é o previsível, tá legal? Se vier outra banca, nós vamos fazer os ajustes a partir do momento que vier outra banca, você vai fazer provas de português só dessa outra banca, tá? Até o dia da prova. Mas pelo menos durante esse período você já lapidou muito da sua gramática que vai ser usada em qualquer banca. Sugestão. Eu sugiro que vocês façam essas provas nesses sites de concurso, nesses sites de questão de concurso. Eu gosto muito do que concursos, tá? O que concursos é porque o que eu uso, né? Tem o TEC concursos também. Quem tiver, faça lá, não tem problema. É porque lá você já faz a questão e já tem um gabarito, né? Embaixo já te ajuda bastante. Você já vê por que você errou. E aí, inclusive, você pode pegar essas questões que você errou, montar um slide. Eu fazia os meus resumos em slide. Eu abri um arquivo de PowerPoint e eu ia colocando ali as questões que eu tinha errado, para depois eu revisar e assimilar a matéria respectiva. É muito melhor do que você ficar escrevendo, tá? Se você fizer os seus resumos em slide, cria um slide para direito constitucional, um para direito administrativo, e você vai colocando ali, por exemplo, questões interessantes, jurisprudências que você talvez não conhecia. Vai ser difícil, porque no nosso material de direito eu vou colocar todas as jurisprudências já que você precisa saber. Mas em português isso seria interessante, tá? Você criar, às vezes, um banco de dados de questões que você errou para depois você fazer uma revisão e nas próximas não errar mais aquele problema. Beleza? Então, em português, minha sugestão é, faça pelo menos, tá? Pelo menos, isso tem que ser uma regra, 3 provas, tá? Não pega só uma matéria para fazer questão só daquela matéria, fazer só questão de cravo. Só se for uma coisa excepcional, mas eu quero que vocês façam prova. Pega, então, prova para o concurso X, faça toda a prova, porque ali você vai ver vários assuntos sendo cobrados. E ali você vai ter mais possibilidade de detectar onde é que está o seu problema na parte gramatical de português. Tá bom? É essa a sugestão, e depois tem mais algumas sugestões aqui que você pode ler quando você pegar esse material, tá bom? Muito bem. Na parte de inglês e espanhol, a sugestão é a mesma. Não vale a pena, a não ser que você não tenha um conhecimento ainda bom da língua, você fazer um curso de inglês e de espanhol, tá? Porque a nossa preocupação agora é muito mais com o seu inglês e espanhol instrumental. O seu objetivo é ler um texto, ter uma compreensão básica e conseguir responder questões relativas a esse texto. Você não precisa saber nada de pronúncia, nada, zero. A maioria das questões de inglês e espanhol do CESP são compreensão de texto, tá? Basicamente isso. De vez em quando, eles cobram aquela parte de sinônimos. Se eu substituir essa palavra por essa, muda o sentido? Entendeu? Ou seja, você saber sinônimos de palavras que estão nos textos. Esse é o tipo mais comum de questões, tanto em inglês quanto em espanhol. Então, a minha sugestão agora é que você aumente o seu vocabulário. Então, faça provas também. Tanto em português, inglês e espanhol, a minha sugestão é a mesma. Faça pelo menos 3 provas por semana dessas matérias, para você aumentar o seu vocabulário em inglês e espanhol, e saber como é que o conteúdo tem sido cobrado, e em português, para você detectar problemas gramaticais que têm que ser corrigidos imediatamente. Tá? Essa é a minha sugestão para vocês, tá? Pessoal, eu sou muito fracassado em inglês ou em espanhol. Pessoal, dá tempo de você aprender as matérias para a prova. Não precisa preocupar com isso, tá? Inglês vai ser um pouquinho mais difícil, porque espanhol tem é muito parecido com português, tá? Então, inglês vai ser um pouco mais complicado. Mas uma experiência minha.
no primeiro concurso que eu fiz, que caiu inglês, pessoal, eu era muito ruim em inglês. Não é muito ruim mesmo. Era de nível, assim, estudos sociais, fracassadíssimo. Tive 1 mês e meio para estudar inglês. Estudei inglês. Como é que eu fiz? Eu comprei um curso PDF, estudei todo o curso. Porque nos cursos, os professores geralmente pegam provas, fazem a tradução e ensinam ali algumas palavras. Basicamente é você aumentar o seu vocabulário, certo? Durante esse período. E tem que ser uma coisa muito objetiva, sem viajar. Seu objetivo é aumentar o seu vocabulário nesse momento de preparação para a prova. Resultado, fiz isso, em 1 mês e meio eu fechei a prova de inglês na minha prova, tá? Isso não é uma coisa excepcional, não. Se você fizer a mesma coisa, você vai conseguir também. Agora, o que você não pode é ir para sua prova sem ter, pelo menos, tá? Vou chutar aqui, de 60% a 70% líquido nessas matérias. Pelo menos, tá? Se você for ruim nessas matérias, você tem que tirar isso aqui. Então, não brinque, porque eu já vi pessoas que não passaram em concurso por causa de inglês. Tinha conhecimento de inglês, mas na hora da prova, por não ter treinado, dançou. Então, você tem que treinar inglês e espanhol. Em espanhol, você vai ter mais dificuldade de encontrar provas, porque não cai com tanta frequência quanto em inglês. Mas tem muitas provas. Se você um dia e fizer todas as provas que você encontrar do CESP, aí você começa a fazer de outra banca, tá? Porque em línguas, você pode fazer de qualquer banca. Porque o seu objetivo aqui é aumentar o seu vocabulário. Mas faça primeiro as do CESP, tá bom? Da mesma forma, lá no Q Concursos, é fácil de você fazer isso. Eu vou até mostrar para vocês aqui, quer ver? Deixa eu só abrir aqui um site aqui rapidinho. Vou abrir o Q Concursos para mostrar para vocês, rapidamente, como é que vocês vão fazer isso aqui. Deixa eu só... Ó, eu estou aqui na minha página do Q Concurso. Vocês estão vendo aí na tela, não estão? Sim, dá para ver, certinho. Vocês vêm aqui, ó, provas, você vem aqui em concursos, provas, clica em provas, vai ter aí eu venho aqui e seleciono o CESP, que é o meu objetivo principal, CESP. E você sempre fazer as mais recentes. Então, por exemplo, caiu aqui, ó, procurador do município. Aqui você pode, por exemplo, pegar a prova de português. Para inglês, vai ser difícil você achar assim. Você pode vir aqui em disciplinas, você coloca aqui inglês, aí vai aparecer aqui, ó, inglês, questões. Você clica em todas as questões, clica em questões, você vai aqui em banca, seleciona por CESP, vai aparecer só questões de inglês do CESP, mas eu não quero que vocês façam assim. Eu quero que vocês cliquem aqui, ó. Então, por exemplo, caiu inglês nessa prova aqui, ó, de auditor de controle interno. Deixa eu dar um zoom aqui. Auditor de controle interno do Distrito Federal. Você clica aqui em cima e aí você faz a prova. Tá vendo aqui? Prova. Então, você vai fazer toda a prova. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Você vai aqui embaixo, vai ter, inclusive, inglês. Tá vendo aqui inglês? Então, você vai fazer todas as questões de inglês da prova específica. Tá aqui, ó. Aí a vantagem é que você já vê o texto aqui, ó. Já responde. E aí, acertei sem querer. Acertei. Aí você pode, inclusive, ver aqui embaixo comentários. Pessoal, os comentários são excelentes do que concurso, tá? Mesmo que são comentários de alunos, 90%, que eu uso muito isso aqui, eu vejo, são comentários excelentes, tá? Eu gosto muito do que concurso, pessoal, e é baratinho. Acho que não sei se tá R$20, R$30. Ó, planos a partir de R$14 por mês. Misericórdia. É de graça, tá? É um sorvete. Então, façam a sua inscrição e questões de concurso público aqui é muito bom. Tem o Tec Concurso também, quem tiver, usa o Tec Concurso. Eu prefiro o que concurso, porque é o que eu já trabalho faz tempo, tá? Mas essa é a sugestão para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato comigo para a gente conversar. Então, nas 3 línguas, o jeito de estudar é o mesmo. Tá legal? Pessoal, direito constitucional eu vou gravar inteiro para vocês, tá? Vai ter todo o curso. Então, qual que vai ser a sugestão para vocês? Vocês vão primeiro ler o material PDF, que eu vou disponibilizar todos os cursos que eu der,
vai seguir essa ordem. Você vai primeiro ler o material PDF, fazer as questões do material. Eu te garanto que com essa leitura e com a resolução de questões, você já vai estar aí com 80% a 90% da matéria compreendida. Porque os materiais são muito objetivos, fáceis de se entender. O vídeo vai ser só para dar aquele refinamento final, tirar uma dúvidazinha ou outra e você vai avançar. Os vídeos, pessoal, são apenas um material para ajudar em algum ponto ou outro, porque o mais importante é você ler e compreender a matéria. É assim que você aprende mais. Porque na leitura, você está ali ativamente tendo que raciocinar para a compreensão. Na videoaula, você está ali só recebendo informação. E é fácil esquecer o que você viu em videoaula. Então, vá para a videoaula sempre com o material já estudado, porque você vai ver o tanto que vai trazer benefícios para vocês, tá? Essa primeira parte de direito constitucional é basicamente teoria de direito constitucional. Parte muito simples, é um material basicamente nosso de direito constitucional. Essa parte aqui é a parte que vai do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Todo mundo que já estudou para concurso já estudou isso aqui, tá? Parte simples, só que é grande, principalmente o artigo 5º. O artigo 5º é bem grande, né? Então, a gente vai ter que estudar, porque isso aqui cai bastante em prova. Essa parte aqui, artigos 18 até o 24, trata da organização do Estado e das competências da União. Muito fácil também, tranquilo. Administração pública, artigo 37 a 41, muito fácil. O mais canseiro aqui é o artigo 40, que trata sobre a Previdência, tá? Mas tudo vai estar no nosso material também explicadinho. Beleza? E nós temos a parte de poder judiciário. Na última prova, caiu só uma questão sobre isso aqui. Foi um item, né? Caiu sobre o CNJ, perguntando se o CNJ fazia parte da estrutura do poder judiciário. Resposta certa ou errada? O CNJ faz parte da estrutura do Poder Judiciário? Faz, só que ele é um órgão administrativo. Tá? Ele não é um órgão que tem competência jurisdicional. É o único órgão do Judiciário que não tem competência jurisdicional. Só caiu isso. Poder Judiciário. Muito fácil. Tá? Essa parte aqui, ela não entra nas competências dos tribunais, do STF, STJ, TST, TSE. Ainda bem. É só aquela parte geral de Poder Judiciário. Bem facinho. Tá bom? Pronto, direito constitucional é isso. Fácil demais. 112, gravada e com material esquematizado, tá? Então, todo esse assunto aqui vai estar incluído, tá? Depois vocês podem ver com detalhe. E toda a lei de improbidade administrativa. Caiu bastante. Foi os dois assuntos que mais caíram na última prova. Daqui a pouco eu vou te mostrar quantas questões caíram de cada matéria. Eu fiz essa análise para você ter uma dimensão de como é que os assuntos foram cobrados na última prova, tá? Tirando a 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, e a Lei de Improbidade Administrativa, os outros assuntos em direito administrativo são muito fáceis, pessoal, muito fáceis. É aquela parte de organização do Estado, ou seja, aqueles conceitos básicos iniciais de Estado, governo e administração pública, tá? Direito administrativo, conceito, fontes e princípios, são a parte que não tem muita relevância. Tirando essas duas leis, o que tem mais importância para vocês é poderes da administração pública, aquele poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, parte facílima, e a parte de organização da administração pública, que é você estudar a administração pública direta e indireta. É muito fácil. O conteúdo de direito administrativo é conteúdo que cai em concurso de técnico, aquele concurso mais simples que tem. Tá? É muito fácil o conteúdo de direito administrativo. Tá? O difícil, mais difícil é a lei de improbidade administrativa, que eu vou ministrar para vocês também com detalhes. Informática, pessoal, vocês vão estudar. Eu aconselho quem não tem habilidade a assistir um curso, tá? Porque informática, aqui nesse edital, está até um pouco antigo. Para vocês terem a noção, no edital, na prova de 2012, caiu foi o Windows 7. Windows 7 caiu em 2012. Tá? Então, siga isso aqui, mas é claro que você vai estudar essa matéria atualizada. Isso aqui é um curso básico de informática. Curso básico. Então, você vai sistemas operacionais, edição de textos, planilhas e apresentações, né, ou seja, de computadores, todo o item 3 aqui, conceitos de organização e de gerenciamento de informações, de arquivos, pastas e programas, e aí o item 5, ficou aqui juntinho, é segurança da informação. Os que mais caíram foram sistemas operacionais e segurança da informação.
esses são assuntos que eu acho que você tem que mais dar ênfase, tá? É um curso básico de informática, pessoal. Pode assistir aí no cursinho que vocês tiverem algum tipo de acesso. Beleza? Muito bem. Pessoal, as perguntas eu vou responder ao final, tá bom? Charles, se vai mudar muita coisa, ninguém sabe, meu irmão. Ninguém sabe. Por isso que eu estou falando para vocês. Qual que é a regra nossa? Nós vamos, nos próximos 2 meses, fechar esse edital, certo? Nossa meta é essa, em 2 meses, fechar todo o edital, todo, e fechar com tranquilidade, sem correria. Fechar bem, você tem que estar fera. Eu quero que nós terminemos aqui antes de sair o próximo edital. Porque saindo o próximo edital, se você tiver estudado coisas que não vão cair mais, ótimo. Você vai só deixar de estudar. Só que eu não quero que você estude menos coisas que vai cair se já tiver previsto no edital. Então, eu não quero que ninguém fique... Professor, você acha que vai cair raciocínio lógico? Você acha que vai cair essa lei? Ninguém sabe. Você não vai arriscar e estudar coisas que você não sabe se vai cair, gente. Não faça isso. Estuda o que está no último edital, faça dessa forma, linke o último edital, e aí, esperando para o outro edital, se você já tiver com esse edital pronto, você vai fazer pequenos ajustes, e vai ser surpresa para todo mundo. O que você não pode é chegar no próximo edital com matérias do antigo ainda por estudar. Porque quando sair o novo edital, você vai estudar só as novas matérias, e as matérias desse edital, você vai apenas continuar o quê? Revisando e mantendo o conhecimento que você adquiriu nesses 2 meses. Tá? Essa é a minha sugestão. Tá legal? Muito bem. De todas as matérias, a que eu acho mais canseira é essa aqui. Não porque é difícil, mas é porque é mais uma questão assim, de muita sorte, pessoal, em prova. Porque conhecimentos gerais aqui é um pouco de atualidades, é um pouco de literatura, é um pouco de conhecimento sobre artes, sociedade contemporânea, meio ambiente. Quer dizer, você não sabe o que pode cair dentro desse contexto. Eu até coloquei para vocês aqui no final as questões que caíram no último concurso sobre esse assunto. Então, eu vou ler uma para vocês verem aqui. Olha só. A China da Rússia, que atualmente despontam no cenário mundial com as perspectivas de taxas anuais elevadas de crescimento, conseguem ficar à margem do quadro de crise definido por esse El Erian como círculo vicioso. E aí? Você acha... Eu não vou responder isso aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha. Você acha que você teria lido algum material que responderia isso aqui? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Tá? Porque eles pegaram aqui um texto sobre crise econômica e colocaram em prova. A outra foi sobre a parte mais de música contemporânea, bossa nova. Por exemplo, os artistas da bossa nova, surgidos em fins dos anos 50, passado na zona sul do Rio de Janeiro, revisitaram de maneira inovadora a tradicional música popular brasileira, nela introduzindo, entre outras inovações, uma batida diferente de violão, como a de Gilberto Gil, e novas inflexões vocais. Essa questão está verdadeira, mas você estudar isso aqui e ter certeza que você vai cair em prova, é muito difícil você saber isso aqui. Eu acho que esse conteúdo é o mais, assim, difícil para a prova. Não porque a matéria é difícil você saber o que pode cair dentro desse conteúdo tão aberto. Então, a minha sugestão é, vamos esperar o edital sair para ver se vai ser cobrado isso aqui novamente. Porque essa matéria talvez nem caia mais. Não sei. Se cair, qual que é a minha sugestão para essa matéria? Se você tiver algum curso desse aí do GRAM, do Estratégia, alguma coisa nesse sentido, leia os materiais que eles disponibilizaram, as aulas que eles disponibilizarem, e acompanhe aí notícias, pessoal. De forma geral, nas redes sociais, né, na internet. Mas essa matéria tem que ser aquela matéria que você vai fazer nos tempos de hora vaga. Porque essa matéria você não vai fazer resumo, você vai só assistir a videoaula ou ler o material disponibilizado. Esse tipo de matéria que é um conteúdo que você não precisa ficar revisitando. Você tem que ter conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais não é um conhecimento igual ao direito constitucional administrativo, que é um conhecimento específico da matéria. Então, essa é a minha sugestão. Por isso, eu aconselho que essa matéria você só estude quando sair o edital, se ela vier cobrada. Não vale a pena, na minha opinião, você gastar tempo com ela agora. Ela é muito ampla, tá? E
não faz sentido para mim. Eu não farei isso. Ah, professor, eu quero estudar já, eu quero ler os materiais e eu quero já ir adiantando. Fique à vontade, mas faça isso naquele momento em que você estiver cansado, que você não estiver dando conta de estudar mais as matérias com maior certeza de conteúdo. Aí você gasta o tempo ouvindo aí alguma coisa sobre cultura, teatro, jornais, revistas, mas é muito amplo, eu acho. Muito amplo aqui, ó. Imagina. Dentro de música que cobrou bossa nova, mas podia ter cobrado qualquer outra coisa. Você cobrou até a batida do violão, quer dizer, é uma coisa muito específica, gente, eu acho, tá? Então, se você quiser já ir analisando isso aqui, fique à vontade, mas eu não sugeriria isso aqui, eu esperaria o edital, para aí sim, se for cobrada essa matéria, aí você siga algumas informações nas redes sociais, assiste algum canal de notícia e lê o material que os professores do respectivo cursinho te derem sobre essa matéria, tá? Mas sabendo que você pode ler um monte de coisa e não cair nada do que você leu, tá bom? Essa é uma coisa triste nessa matéria. Pronto, vamos agora a conhecimentos específicos. Toda a parte de conhecimentos específicos eu vou ministrar, toda, tá? Regimento interno da Câmara, pessoal, nós já temos disponível na plataforma o material 1 PDF, os vídeos, eu acabei de postar do material 1 todinho, são 5 vídeos, tá? E já postei também o PDF do material 2. Os vídeos do material 2 estarão na semana que vem já, tá? Amanhã eu começo a gravar o curso de processo legislativo, tá? Todinho, eu vou gravar amanhã inteiro o curso de processo legislativo que está aqui, ó, dentro de direito constitucional, tá bom? Dentro dessa parte aqui, que é uma matéria fundamental para vocês, tá? O regimento interno eu dividi em 8 módulos, e o regimento interno, por ser a maior matéria, tá? Ele que vai conduzir esses nossos 2 primeiros meses de estudo. Então, cada semana eu vou postar um conteúdo de regimento interno, tá bom? Então, já está nessa semana agora para vocês o material 1. Ah, professor, eu já estudei o material 1, porque eu já dei para vocês antecipadamente, mas você vai estudar de novo. Porque esse material 1, como eu vou te falar já, é um dos que mais cai em prova, tá? Então, você vai estudar de novo e assistir às videoaulas. Na semana que vem, material 2. Ah, professor, eu terminei todo o conteúdo que você passou para a semana 1. Você pode ir adiantando já o da semana 2, tá? Não tem problema. Mas eu quero que você fique fera, pessoal. Não tenha pressa. Esses 2 primeiros meses, eu quero que a gente vá devagar, porque a gente tem tempo para isso, tá? Vamos devagar, mas eu quero que você aprofunde e fique fera nessas matérias. Esse é o meu objetivo nesses 2 meses que a gente vai ter para esgotar o edital, tá? Então, o parâmetro que vai nos guiar são as matérias de regimento interno em 8 módulos. E aí, cada semana vai ter um módulo, junto com o regimento interno, vão ter outras matérias. Regimento comum, eu vou dividir em 3 módulos, tá? Quais são os módulos de regimento comum? A resolução básica, que é essa aqui, resolução 1 de 1970. A segunda, a resolução da comissão representativa. E a terceira, resolução, a de medidas provisórias. Então, eu vou disponibilizar para vocês, daqui umas 2 ou 3 semanas, o primeiro material de regimento comum, tá? O regimento comum, pessoal, ele é muito mais fácil que o regimento interno. Mas, no último concurso, caíram 20 questões do regimento interno e 20 questões de regimento comum. Certo? Então, o que você vai fazer diante disso? Você vai estudar as 2 matérias da mesma forma, porque elas têm o mesmo peso. Regimento interno da Câmara é muito maior, eu acho que é muito mais difícil, são muito mais detalhes, mas mesmo assim, veja que foi o mesmo peso para regimento comum. Beleza? Muito bem. Avançando, direito constitucional é talvez a matéria que vai ter menos assim dificuldade, porque a maioria de vocês já estudou, né? Direito constitucional. Então, a gente vai estudar tudo de poder legislativo, e aqui incluindo processo legislativo. Então, aqui a gente vai ter basicamente 3 matérias. O poder legislativo em si, vamos ter processo legislativo e vamos ter TCU, aquela parte que trata do TCU. Então, vão ser 3 materiais aqui, tá? Um para cada conteúdo. O de processo legislativo, eu já dei para vocês, que vai ser, inclusive, o material dessa semana, só que amanhã eu vou gravar as aulas. Já vou disponibilizar para vocês. Poder executivo, pessoal, é a parte mais fácil de toda a matéria de direito constitucional. É muito fácil mesmo. Um materialzinho, acabou.
A parte de orçamento é a parte mais difícil. Por quê? Porque é cheio de regras na Constituição e teve muita alteração nos últimos tempos aí. Tá? Então, esse vai ser o conteúdo mais difícil e cai, tá? O orçamento cai. Você não pode, inclusive, pode cair na parte dissertativa. Por exemplo, o processo legislativo orçamentário. Tudo bem? Tem que tomar cuidado. Vocês não podem ir para a prova com nenhuma deficiência, pessoal. Em nenhuma matéria. Como o conteúdo é muito enxuto, vocês têm que saber tudo do conteúdo. E dentro de ciência política, eu já expliquei para vocês acima, né, o que cai dentro de ciência política. Aí nós vamos ter também, em ciência política, um material só. Eu vou fazer um grande material, porque o conteúdo é rápido de ciência política, então não tem muito mistério. Então, um material só, a gente avança com toda a parte de ciência política. Tudo bem? Muito bacana. Vamos agora para o outro tópico que eu trouxe para vocês, que foi uma dissecação da prova. Essa parte aqui foi muito interessante. E eu acho interessante ver a prova dessa forma, para vocês, de fato, quando forem estudar a matéria, vocês saberem o peso de cada um dos conteúdos. Olha só que interessante isso aqui, gente. Em português, caíram 30 questões, ou seja, 60 pontos, que valia peso 2. Lembra disso? Em inglês, caíram 13 itens, espanhol, 13 itens, e aconselho, inclusive, que vocês, se não tiverem feito, façam a prova, né, de 2012, para vocês, inclusive, já testarem o conhecimento de vocês. Em informática, caíram 15 itens. Dentro desses itens, 8 de sistema operacional, basicamente, Windows, 4 de redes de computadores e 3 de segurança da informação. Conhecimentos gerais foram 11 no total, aí diversos assuntos, né? Depois vocês podem dar uma olhada. Direito administrativo caíram 9 questões. 2 de organização da administração pública, 3 da lei de improbidade administrativa e 4 da lei 8.112. Muito fáceis as questões da 8.112, pessoal. Mas por isso você tem que ter sabedoria, porque a 8.112 é uma lei grande, né? É uma lei fácil, mas é uma lei grande. E caíram 4 itens. E são itens assim, que o cara fechou o olho e escolheu assim, vou cobrar isso aqui. Tá bom? Então, tem que ter, assim, na ponta da língua, essa matéria. Em direito constitucional, estou aqui em conhecimentos básicos ainda, tá? Na parte de direito constitucional, foram 9 itens. Desses 9 itens, 4 dos artigos 5º a 17, 2 do artigo 18 a 32, 2 do 37 ao 41 e 1 lá de Poder Judiciário. Artigos 5 a 17 é aquela parte dos direitos fundamentais, 18 a 32 da organização do Estado, 37 a 41 da administração pública, especificamente dos servidores públicos. Parte fácil. Tá legal? Pronto. Regimento interno, agora vamos para conhecimentos específicos. Regimento interno caíram 20 questões, e eu já separei para vocês. Lembra que nós vamos ter 8 materiais de regimento interno? Eu já até separei para vocês. Caíram 3 questões sobre o material 1, 3 sobre o material 2, 2 sobre o material 3, 4 sobre o material 4, 5 sobre o material 5 e 3 sobre o material 8. Material 6 e 7, apesar de ser importante, não caiu nada. E sabe qual que é o material 6 e 7? É aquela parte do regimento que o pessoal mais gasta tempo estudando e tem mais dificuldade de aprender, que é a parte sobre o processo legislativo em si, ou seja, os regimes de tramitação e apreciação das matérias em plenário. Então, para você ver o tanto que é problemático, porque esses materiais 6 e 7 são as partes mais difíceis do regimento. São as partes que as pessoas mais gastam estudando e nem caiu em prova. Por isso você tem que ter essa inteligência para você estudar esse material 6 e 7 com tranquilidade, e se tiver dificuldade, passa para frente, porque eles nem caíram em prova. É a parte mais difícil do regimento interno. Mais difícil. Tá? Vindo agora para regimento comum do Congresso, foram 20 questões também. Então, o mesmo peso de regimento interno da Câmara foi o do regimento interno do Congresso. 13 questões sobre sessões gerais, artigos 22 a 52. 5 questões sobre
os artigos 1 a 3º, facílimas questões, e 2 não se aplicam mais, estão desatualizadas. Tá? Muito bem. Dentro de conhecimentos específicos de direito constitucional, o que mais caiu, claro, foi de poder legislativo. Pessoal, você tem que saber tudo de poder legislativo. Nós vamos fazer um estudo assim jurisprudencial violentíssimo nessa matéria, porque é a matéria mais importante. Caíram 11 questões de poder legislativo. Aqui, dentro de poder legislativo, eu tirei processo legislativo, tá? Processo legislativo, especificamente, foram 4 questões. Mas poder legislativo aqui é aquela parte do estudo do Congresso, da Câmara, do Senado, dos deputados e do TCU. Foram 11 questões sobre isso. Atribuições do presidente foram 2 questões e finanças de orçamento, 3 questões. Tá? E ciência política foram 20 questões. Então, veja que essas 4 matérias aqui, ó, regimento da Câmara, regimento do Congresso, direito constitucional e ciência política, todas tiveram 20 questões. Tá? Dentro de ciência política, o mais importante foi sistema de governo. 10 questões só sobre isso. Depois teve sistema eleitoral brasileiro, sistema partidário brasileiro e organização política brasileira. Então, está aí o destrinchamento da sua prova e o nosso curso vai seguir esse modelo. Mesmo que eu não tivesse visto isso aqui, as ênfases que eu daria no curso seriam essas, porque eu já sei como é que funciona a cobrança em prova. Bom, talvez a minha dificuldade seria em ciência política, porque como não é uma matéria muito cobrada em prova, né? Então a gente não teria muito parâmetro. Mas nas outras teria isso aí que eu falaria para vocês, mais ou menos. Tá legal? Então, essa foi a divisão de conteúdo pela prova de 2012. Tudo bem? E aí eu vou para o último assunto da nossa reunião de hoje, que é o estabelecimento das metas dessa semana, certo? E aí a gente abre aqui um espaço para tirar dúvidas rapidamente e acabamos. Queria que a gente finalizasse com no máximo 1h30, tá? Já está tarde e todo mundo está cansado, né? Pessoal, as nossas semanas sempre vão de quarta a quarta, tá bom? Até para que a gente possa criar essa rotina. Haverá quartas-feiras que eu não poderei dar aula porque eu tenho um outro compromisso. Então, eu gostaria que depois, lá no grupo, vocês sugerissem um dia, às 8 horas, tá? Tem que ser à noite, eu só posso à noite. E é o dia que mais for votado, a gente faz a mentoria. Só queria que não fosse sexta, né, gente? Por favor, né? Eu tenho vida familiar, tá bom? Sexta é o único dia que eu tenho que ficar com a minha esposa. Mas eu sugeriria segunda ou terça. Segunda seria, inclusive, muito interessante. Mas, mesmo que você não possa participar da mentoria, lembre-se que ela vai ficar gravada e vai ser postada lá na plataforma. E você lembra também que você tem o meu contato, pessoal. A hora que você quiser, você me liga que a gente conversa. Vocês sabem que toda hora que me manda mensagem, eu respondo em minutos. Então, pode também lembrar disso aí. Ótimo. Lembrando que, se você for ter a rotina de 30 horas semanais, você vai dar 10 horas para conhecimentos básicos e 20 para conhecimento específico. Se você for dar 40 horas, se eu não me engano, são 14 e 26. Tá legal? Ah, professor, mas 26 é muito tempo para estudar que tem aqui. Então, daqui a pouco eu vou explicar o que você vai fazer com o tempo esse. Nessa primeira semana, tá? Qual que é a meta que eu sugiro para vocês? Português, inglês e espanhol, eu já falei. Vocês fazerem pelo menos 3 provas, ok? Do SESP. Em português, você vai gastar também um tempinho para fazer aqueles ajustes gramaticais. Está com problema em alguma parte da gramática, em crase, alguma coisa, você vai entrar na parte específica, estudar a matéria, corrigir os problemas e continuar os ciclos. Nada vai ajudar vocês a saírem melhor nas provas do que fazer provas, do que conhecer a banca. Eu garanto para vocês por experiência própria. Façam isso em inglês, português e espanhol. Pessoal, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, você se organiza. Eu não quero precisar falar, olha, hoje você vai fazer isso aqui. Tem dó, você já é uma pessoa adulta. Então, vou fazer uma prova por dia. Eu até sugiro que seja uma prova por dia. Marca lá 3 dias a semana,
já deixa as provas organizadas e faça as provas. Pronto, acabou. Está resolvido o problema. Tá? Em informática, eu queria que vocês estudassem essa semana sistemas operacionais. Essa foi uma matéria, uma das foi a mais cobrada no último concurso, e é basicamente você saber usar o Windows, pessoal. Tá? A maioria de nós tem o Windows no computador, tá? Então já assim, muitas coisas você vai saber da própria utilização, mas é importante você fazer um curso aí, tá? Assistir uma videoaula, sei lá, e fazer muita questão. E crie um banco de dados de questões de Windows. Como eu falei, eu fazia assim, eu acho muito mais fácil. Cria um arquivo de PowerPoint, de slide, e vai colocando as questões ali para depois você ter o material de revisão. Tá bom? Em conhecimentos gerais, a minha sugestão por agora é que você não estude. Tá? Vamos esperar sair o edital. Vamos ver se vai vir. Se vier essa matéria, aí, a partir do edital você começa a estudar. Tá bom? Porque, como eu te disse, aqui não tem muita coisa para fazer. Pessoal. É você assistir uma videoaula, ler ali um material, mas não tem muito o que você fazer nessa matéria. Tá? E aí nós temos ainda, pessoal, a questão de direito administrativo. Nessa semana, parte bem tranquila, só participando aí de organização da administração pública. Então, você vai fazer esse estudo de organização da administração pública. Muito simples também, estudar a administração pública direta, indireta, não tem muito mistério. Tá bem fácil essa parte. Em direito constitucional, eu vou subir para vocês essa semana, tá? Esses materiais aqui, que é a parte teoria de direito constitucional. Vou subir já o material com os exercícios, tá? E vou já gravar as aulas dessas matérias. Eu vou ter que correr bastante para acompanhar vocês, tá? Como eu estou gravando um curso inédito, 2023 já todas as jurisprudências atualizadas, eu estou fazendo tudo zero. Então, eu vou toda semana ter que correr para postar os conteúdos para vocês estudarem. Sempre eu vou colocar primeiro o PDF na plataforma, eu quero que vocês estudem o PDF, tá? Geralmente, antes de colocar na plataforma, eu já mando até no grupo, até para facilitar a vida de vocês se entrar no site. Mas o vídeo vai estar na plataforma, tá bom? E vocês vão estudar, dentro de conhecimentos específicos, o material 1 de regimento interno. Ah, professor, eu já estudei, você vai estudar de novo. Não tem problema. Você vai ficar fera no conteúdo, tá? Essa parte material 1 vai cair na prova, mas é absoluta certeza, tá? Deve cair uns 4 itens a 5 itens do material 1, pessoal. E esse material 1, você já está estudando uma boa parte de poder legislativo. Quem já viu o material, a parte todinha do Estatuto dos Congressistas, sobre as imunidades, vedações, enfim, está tudo lá. Então, você já está estudando nesse material 1 quase a metade de poder legislativo, tá? Quando você for estudar poder legislativo na Constituição, você já vai estar sabendo mais da metade, porque você já estudou aqui dentro do material 1. Eu já coloquei essa parte constitucional e jurisprudencial dentro do material 1. E você vai estudar processo legislativo. O material também eu já mandei para a maioria de vocês, né? O de processo legislativo. Se não mandei, está na plataforma. E eu vou gravar as aulas amanhã. Amanhã eu vou tirar o dia para gravar as aulas de processo legislativo. Todo o curso eu quero gravar amanhã, porque o curso é completíssimo, avançadíssimo. Muitos de vocês já assistiram aquela minha aula, né, que eu dei lá no Direção, vai ser naquele modelo lá, avançado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apenas trocar assim, eu vou acrescentar questões mais recentes nesse material. Esse material que eu dei para vocês, ele estava pronto já há algum tempo, e as questões estão um pouco antigas. São questões, claro que você pode fazer todas, tá? Mas eu quero colocar questões mais recentes, até para a gente pegar ali, capturar como é que as bancas têm cobrado agora em 2023, 2022, processo legislativo, tá bom? É isso, pessoal. Nessa semana, o desafio de vocês é esgotar essa matéria aqui. Pessoal, se porventura você esgotou esse conteúdo, pessoal, estuda devagar. Esse primeiro estudo desses 2 meses, vai devagar, aprende mesmo a matéria. Se você conseguir avançar aqui, faça mais exercícios sobre esses assuntos. Lá no Que Concurso, no meu material já vai ter muitos exercícios, centenas de exercícios dos meus materiais, centenas, tá? Mas aí, professor, terminei tudo, faça mais exercícios dessa matéria, consolide bem, certo? Esse conteúdo. E aí, se depois você achar, tá bom, já não aguento mais esse material, vai ter já alguns materiais adiantados na plataforma que você pode ir adiantando, caso você queira.
para você não ficar parado, tá? Mas estude com calma, tranquilidade, passe esse conteúdo com muita dedicação para você depois, quando for revisar, a revisão for o quê? Suave. Você não precisar aprender mais nada. O tempo de você aprender agora, quando você for revisar, você não precisa aprender de novo, você já sabe a matéria, você vai apenas recordar e colocar de novo aquele conhecimento fresquinho na sua cabeça. A revisão, pessoal, não é um momento de você aprender matéria. A matéria tem que aprender agora. A revisão é só para você lembrar de datas, lembrar de alguma informação no regimento interno que você com certeza vai esquecer, porque eu também esqueço. Se eu ficar um tempo sem mexer com o regimento interno, eu esqueço, porque eu não sou servidor da Câmara, sou servidor do Senado. Então, eu tive que estudar o regimento interno para dar para vocês, mas não tem dificuldade alguma, porque é fácil a matéria. Agora, se eu ficar um tempo sem trabalhar com o regimento interno, eu vou esquecer também. Então, o objetivo de vocês é agora aprender e depois você manter esse conteúdo que você adquiriu com esse esforço com as revisões. E aí, depois que nós terminarmos esses 2 meses e terminarmos todo o conteúdo, nós vamos começar com simulados, tá? Esses simulados vão ser quinzenais ou mensais, eu vou ver como é que vai fluir a turma, e aí sim, o simulado eu vou pegar questões de português, de todas as matérias, exceto de conhecimentos gerais. Eu vou fazer simulado mesmo, de fato, como que pode ser cobrado na sua prova, tá? Então, para que você possa fazer um simulado, você já tem que ter esgotado toda a matéria. Tudo bem? Eu vou abrir agora um tempinho para a gente tirar dúvidas. Vocês podem abrir o microfone aí se alguém quiser falar. E aí eu vou responder aqui o que vocês precisam, tá bom? Fiquem à vontade. Ninguém tem nenhuma dúvida? Charles, quem tem assim, uma experiência, fez concurso do Senado, por exemplo, que viu o regimento interno do Senado, que é bem inferior, assim, em termos de técnica, ao da Câmara, tem boas chances de fazer o... É quase a mesma coisa, como é? Que eu não conheço o regimento da Câmara. Não. Esquece o regimento do Senado para estudar o da Câmara. Claro, tem muitas coisas que são semelhantes, que parecem. A forma de funcionamento da casa, de forma geral, é muito parecida. Mas existem informações no regimento da Câmara que são totalmente diferentes do Senado, tá? Mas, assim, se você já estudou o regimento do Senado, você vai ter muita facilidade para estudar o da Câmara. Porque tem muita coisa... né? Tem muita coisa que parece. Tá? Mas, assim, esquece o conteúdo, só fica com os princípios gerais, para você não confundir, inclusive, tá? Porque a Câmara tem coisas que são diferentes do Senado, mas é muito parecido. Assim, a estrutura, tá bom? A estrutura do regimento da Câmara e do Senado são muito parecidas, tá? Mas, assim, se você já estudou, você vai ter muita facilidade, tá? Quem mais, pessoal? Ismael, Hum. você falou que o regimento interno você então dividiu em 8 módulos, né? Isso, um semanal. Tá. E até o momento foram 2. Isso, vocês vão estudar o primeiro nessa semana e eu já postei as videoaulas. Então, vocês vão, depois de ler o PDF, assistir as videoaulas e ponto final, cara. E aí você vai... pessoal, Pessoal, porque assim, as videoaulas, acho que foram 3 horas e meia ou 4 do material 1 inteiro. Então, vocês assistem isso em um dia ou 2 no máximo. Aí você se organiza aí da melhor forma que você conseguir encaixar na sua rotina para você cumprir essa meta. Por isso que eu não coloquei aqui meta de horas por dia, porque tem dia que você vai conseguir estudar mais, e você consegue estudar menos. Eu prefiro colocar essa meta semanal para você estudar todo esse conteúdo. Estudando todo esse conteúdo, você pode ir revisando ou fazendo mais exercícios deles aí no site de que concurso, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas no nosso material já vai ter muitos exercícios. Se vocês fizerem todos os exercícios no meu material, vocês já vão estar craques. A plataforma que você falou é qual? É lá, a Hotmart, por onde vocês Hotmart compraram mesmo. o curso. Isso. Tá bom, beleza. Salvo engano aqui, Ismael, eu acho que ainda não, os vídeos não estão disponíveis ainda. Não sei se você subiu por agora. Eu talvez. subi agorinha, porque demora um pouquinho para renderizar. Talvez seja isso, então. Mas eles já estão no meu canal do YouTube. Lá os vídeos já estão disponíveis. O primeiro módulo eu coloquei no meu canal, tá?
Tá. Então, o meu canal é Professor Ismael Noronha. Se você já quiser assistir, lá já estão prontos. É porque, como os vídeos são pesados, em alta definição, o Hotmart demora um pouco para renderizar os vídeos, tá? Mas aí, Tá, acho que até o final da tarde, final da noite ou até amanhã tá pronto já. Tá, só uma dúvida, Ismael. Em relação ao concurso do Senado, né? Que a gente faz uma previsão aqui com base no último edital da Câmara. Na sua preparação, esse edital, esse último do Senado, veio muito diferente daquele anterior do Senado? Porque eu acho que isso talvez a gente pode usar como baliza aqui para esse novo. O que veio diferente pegou todo mundo de surpresa, porque cobrou 2 matérias novas, que foi ciência política e avaliação de políticas públicas. Mas, quando saiu o edital, eu já tinha estudado todo o edital já, pessoal. Sim. Entendeu? Então, assim, eu já estava na frente dos meus concorrentes, eu só precisei aprender essas 2 matérias. Porque deixa eu ver aqui, eu acho... não caiu atualidades no Senado. Entendeu? No Tem último... sido uma matéria que tem caído pouco, né? Assim, já parece que tá sumindo um pouco dos concursos, né? De atualidades. Por isso que eu sugiro não comprar, não mexer com isso agora. Até porque, como eu te disse, de todas as matérias, essa é a que você vai ter menos benefício e ficar gastando muito tempo para estudar. Porque você pode estudar o que você quiser e pode cair coisa que você não viu em lugar nenhum, entendeu? É claro que você tem que ter, assim, mídia social, alguma coisa para você obter essas informações. Mas, como eles cobram coisa cultural também, né? Tendo aí algum curso aí do estratégia, do direção, veja os vídeos e os PDFs e está suficiente. Agora, por que eu não estudaria? Porque no Senado não caiu mais isso, entendeu? Em 2012 caiu esses conhecimentos aí absurdos, tá? Pessoal, foi questão de sorte. Quem acertou a questão nas provas do Senado de 2012 foi sorte. O cara, por sorte, conheceu Yamandu Costa, que era um violonista. Eu conhecia. Caiu perguntando quem era esse cara. Yamandu Costa. Quer dizer, quem toca violão conhece o cara, porque ele é realmente excepcional. Mas quem não mexe com o negócio não vai saber. Entendeu? Então você gastaria um tempo enorme. Por exemplo, no concurso do Senado, dentro de português, para vocês verem, caiu literatura. Quantas questões de literatura caíram na prova? Nenhuma. E teve gente que gastou horas e horas estudando literatura. Você está entendendo? Então, essa flexibilidade você tem que ter. Tem matéria que não vale a pena você gastar muito tempo estudando. É muito mais eficiente você gastar o tempo que você ia gastar aqui em conhecimentos gerais, estudando regimento interno, direito constitucional, direito administrativo, fazendo prova de português. É muito melhor. O custo é muito melhor. Tá? Se eu fosse vocês, eu faria assim. Se vier no edital de vocês, aí vocês estudam lá depois do edital. Tá? Faça assim, eu sugiro para vocês. Tá? O que mais, pessoal? Aproveita agora, essa é a oportunidade. Professor. Sim. Na questão de regimento interno, porque tem muito prazo, tem maioria simples, maioria absoluta, a gente tem que decorar esses prazos. O que você acha? Porque é muito detalhezinho, né? Querida, o que acontece? Se você ver a última prova, por isso que foi importante eu mostrar essa dissecação para vocês. Esses prazos estão mais no material 6 e 7, que não caiu nada em prova. Entendi. Então, assim, é claro que você tem que ter uma noção, porque pode ser cobrado em prova. No meu material, eu vou tentar organizar da forma mais fácil possível, um quadro especificando. Mas você pode aprender a matéria e depois, de vez em quando, fazer uma revisão. Porque você esquece, não adianta. Não adianta, esquece. E aí, já vou dar a dica final. Na semana da prova, ou nas 2 antes, você não vai aprender mais nada. Você vai pegar todo o material que eu te disponibilizei, porque os meus materiais já servem como resumo, tá? Para vocês. Então, vocês na minha matéria não precisa fazer resumo. Depois que você ler, por exemplo, o meu material 1, quando você for revisar ele, você vai revisar ele assim, ó, em 1 segundo, é rapidão, porque você já vai saber a matéria. A primeira vez, eu quero que vocês vão devagar mesmo. Vão devagar, entenda, assiste as videoaulas, entendi.
Na segunda vez que você for reler, pessoal, você vai reler em 1 segundo, porque você já sabe o conteúdo. Essa é a sacada. Agora imagina, daqui até a prova, quantas vezes vocês vão conseguir estudar toda a matéria? Várias vezes. Eu garanto para vocês que vão estudar várias vezes a matéria. Então, o conteúdo vai entrar de tal forma que nas 2 últimas semanas, você não vai estudar mais nada, de aprender mais nada novo, você vai apenas revisar o que você construiu por meses. Porque até a nossa prova, nós temos ali, pelo menos, eu acho, né, uns 6 meses, pessoal. Então, nós vamos estar juntos durante todo esse período, nos preparando para que no dia da prova nós estejamos, assim, afiadíssimos em todos os conteúdos. E se, por um acaso, cair conteúdos novos dentro de técnica legislativa, por exemplo, eu vou estar aqui gravando para vocês tranquilamente. Tá bom? Então você imagina que a prova seria de mais ou menos em janeiro, é isso? Janeiro, fevereiro. Cara, pode ser antes. Nós não sabemos, tá bom? O concurso do Senado, por exemplo, se eu não me engano, o edital saiu final de agosto, né? E a prova foi em novembro. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 4 meses entre o edital e a prova, mais ou menos. Não sei nem se foi estudo, né? Porque foi picado ali. Acho que foi no começo de novembro, né? A prova para o Senado. Se não me engano, a segunda fase foi no final de novembro. Então, assim, a gente não sabe, nada é sabido. O que está nas suas mãos é nós, nesses próximos 2 meses, terminarmos o conteúdo e até sair o edital, fortalecermos o nosso conhecimento. Saindo do edital, a gente vai se reunir no dia que sair o edital, fazer os ajustes para acrescentar as matérias que forem novas no edital, porque provavelmente, com a certeza que vai vir matéria nova, mas você não vai tentar adivinhar quais são agora, tá? Porque vai ser novo para todo mundo. E aí a gente faz os ajustes, organizaremos novas semanas de estudo para você manter o que você já adquiriu, você não vai ter que aprender mais nada, porque você já sabe a matéria, e também para você agora acrescentar nos seus estudos os conteúdos novos aí. Por exemplo, é possível que venha a avaliação de políticas públicas. Essa é uma matéria que tem uma chance grande, tá? De vir no seu edital. Beleza? Mas também não preocupa agora. É uma matéria que dá para você estudar tranquilo, pessoal. É uma matéria relativamente simples, tá bom? Preocupe com o edital passado. Próxima pergunta. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem gente que está mandando aqui alguns... Pessoal, vocês que fazem a mentoria, a Priscila perguntou aqui, vocês vão ter o curso mais completo. Tudo que eu produzi, vocês vão ter. Entendeu? Tudo. Então, todos os materiais que eu vender avulso estão dentro da mentoria. Todos. Tá? É interessante também ver a questão do dia da prova. Eu já perdi muita concurso, já fiquei reprovado, porque não sabia fazer a prova, entendeu? Cheguei com conhecimento bom, razoável, mas não sabia fazer a prova, não tinha queria ir embora e tal, não tinha aquele tempo de prova, né? Por isso que você tem que ir fazendo já as provas das línguas, que você vai se habituar. Pessoal, quando vocês forem fazer as provas, eu sei que às vezes o pessoal tem filho, tal. Pessoal, você tem que, assim, se isolar da família um pouco, tá? Tem que se isolar. Quem tem filho para estar em casa, eu acho quase impossível. Pô, filho pequenininho, que não tem, assim, controle ainda, tem que sair de casa para estudar. Tá? É difícil, pessoal. Vocês têm que levar o estudo de vocês a sério, assim, de forma profissional. Entendeu? Sai de casa, vai para a biblioteca, para algum lugar em que você não vai ser interrompido. Conversa aí com o seu cônjuge, se você for casado, para ele também cooperar com você, porque essa é uma vitória dos dois, certo? Quando eu foquei, eu estudei acho que 8 meses focado para o Senado, certo? Mas minha mãe estava com câncer em Goiânia, tinha que ir direto para Goiânia cuidar dela. Minha mãe faleceu 3 meses atrás. Minha esposa estava grávida. Um monte de problema com a minha família, questões pessoais lá, meus familiares, e eu tive que me virar nessa bagunça toda, trabalhando, dando aula, resolvendo, tendo que ir para Goiânia. Então, assim, eu tinha que, às vezes, abrir mão de ficar com a minha esposa, grávida. Uma boa parte da gravidez, ela ficou só. Isso foi difícil, mas hoje, a gente colhe frutos para colher pro resto da vida. Então, a gente tem que pensar que vocês vão ter que abrir mão, gente, de muitas coisas para poder avançar. Veja que os concorrentes de vocês são pessoas fortes. Tá? E eu quero
fazer o máximo para colocar o máximo de vocês lá dentro. O que depende de mim, eu vou fazer. Mas, assim, a vitória, ela é de sua responsabilidade. Eu vou te fornecer tudo o que eu conseguir de melhor de ferramenta para você passar um concurso. Facilitar de forma objetiva, mas, no final das contas, você é que vai ter o mérito de passar ou não. Tá? Ismael, só uma questão aqui, você tá falando isso aí, eu tô aqui pensando como é que eu vou me encaixar nisso aí, né? Eu acho que você veria algum problema se essas horas semanais elas fossem batidas no estudo direto, por exemplo, num sábado, pegar o dia todo, ou pegar um domingo. Cara, cada um tem um tipo de vida, mas eu não sugiro você estudar tudo num dia só. Eu acho melhor você estar cada dia um pouco, certo? E aí a ordem, você pode definir. Eu coloquei esse conteúdo aqui, você vai organizar e estudar esse conteúdo durante a semana. Hoje eu estou afim de estudar regimento interno, então estuda regimento interno. Hoje eu estou afim de estudar direito constitucional. O que importa agora, nesse momento, é você estudar essa matéria. Porque, veja só, qual que é a nossa meta nesses 2 meses? É fechar o edital. Depois que nós fecharmos o edital, com os simulados que eu vou fazer para vocês, vocês vão ter condição de avaliar o conhecimento de vocês, gente. E aí vocês vão ter tempo. Eu não estou bom ainda em regimento interno nessa parte. Você vai voltar ao material e vai reler e vai estudar de novo. Nós vamos ter tempo, depois desses 2 meses, para você refinar o seu conhecimento com os simulados. Então, como você vai dividir isso aí, eu vou depois mandar para vocês uma planilha e você coloca lá, na segunda-feira eu tenho 3 horas para estudar, então eu vou estudar. O ideal é que você sempre siga essa proporcionalidade aqui, ó. Então, no caso aqui, 30%, né? 33%, e aqui 66% do seu tempo de estudo, por exemplo. Então, você organiza. Hoje eu vou estudar 1 hora aqui e vou estudar 2 horas aqui. Então, aí você organiza o seu estudo. Professor, eu estou com dúvida de como é que eu vou montar essa planilha. Você monta, manda a foto, eu vejo. Cara, eu acho que você pode fazer assim. Acho que vai ficar legal. Eu te ajudo individualmente. Porque aqui não vou fazer um plano de estudo para todo mundo, que não faz sentido, né, pessoal? Cada um tem uma vida aqui muito diferente da outra. Então, você tem que ajustar a sua rotina de estudos para encaixar os conteúdos que eu vou passando para vocês como meta semanal. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena para todo mundo é organizar o material que você vai estudar durante a semana. Os materiais da minha parte é fácil, porque é só você baixar o PDF, tá? Aconselho, inclusive, que se você puder, você imprima. Vale muito a pena você imprimir, tá? O material, se possível, colorido, porque ajuda também na separação dos conteúdos. E nos outros, pessoal, não tem mistério. As provas você pode, às vezes, baixar, se você quiser baixar, ou já ir direto no site, fazer lá no site mesmo. E questão de informática, aí eu acho que aconselho você assistir um curso, tá? Se você não tiver habilidade. Curso vídeo ou PDF. Professor, eu já sou muito bom nessa matéria de informática, eu sou um hacker. Então, você pode já fazer exercício. Aí você talvez vai descobrir que você não é tão bom assim, talvez. E aí você dá uma corridinha ali, faz algum tipo de curso específico, resolve esse problema e volta. O ciclo é sempre esse, pessoal. Você lê a teoria, assiste as videoaulas, faz exercício. Para que serve o exercício agora? Primeiro, para você detectar se você aprendeu o mesmo conteúdo. E o exercício, sempre eu gosto de pensar no exercício assim. Hoje, o exercício é uma oportunidade para vocês descobrirem que não sabem um determinado assunto. Porque triste coisa é você saber que você não sabe algo no dia da prova. Ali não tem como mais. Ali você dançou. O ideal é você descobrir que você não sabe o conteúdo hoje, enquanto você não está estudando. Porque aí na prova, caindo aquele conteúdo, você vai acertar. Tá? Então, pensa no exercício assim. E assim, professor, eu estou errando muito exercício, que tristeza, vou desistir. Não. Agradeça por você estar errando agora, pessoal, porque é a oportunidade que você vai ter. Errar agora, eu te, inclusive, garanto que as questões que você errar, você vai ter uma lembrança delas, você vai fixar mais o conteúdo. Por incrível que pareça, errar agora não deve ser a nossa meta. O bom é acertar. Mas se você errar, neste momento, você pode errar. Você pode, inclusive, errar bastante agora. Porque quanto mais você errar, significa que você vai estar detectando pontos da matéria que você não está bom ainda. E aí você vai ter tempo para corrigir esse assunto.
Inclusive, crie um banco de dados. Lá pode ser no Word, no PowerPoint mesmo, para depois você revisar. Um banco de dados das questões que você errou, para depois você revisar. Então, por exemplo, você faz as questões durante a semana, certo? E você salva aquelas que você errou. Copia e cola lá no PowerPoint, e aí você refaz ela no final de semana. Todas aquelas questões para você consolidar o conteúdo e não errar mais em prova. Essa é uma dica, por exemplo, importante. Eu sempre fazia isso, como eu já conhecia a matéria, por exemplo, no meu concurso eu fechei Direito Constitucional, Direito Administrativo, Processo Legislativo e errei uma de Matemática, de 10. Português eu saí mal, cara. Português eu fiz mais de 500 questões da FGV, mais de 500. E cada prova da FGV é diferente, pessoal. A FGV eu acho que é a banca mais difícil a português. E eu sou bom em português, não estou falando isso para me gabar, não. Eu sou bom mesmo em português. Às vezes vocês veem no meu Instagram muito erro de português, é porque o Instagram ele faz aquelas correções automáticas. Mas eu sou bom em português. Em prova, né? Várias provas já fechei em concurso. Mas da FGV, eu estava com medo da prova de português, porque Lamentável. FGV é lamentável. E assim, os professores de português, eu vou falar porque eu conversava com eles, eles tinham dificuldade. Porque não tinha um padrão, muitas questões, assim, um gabarito dúbio. E mesmo fazendo, eu fiz 500 questões da FGV. E acertei só 5 na prova, de 10. Caramba. De 5. Só para você ver. FGV agora, nas outras matérias, eu arrebentei. Mas por quê? Porque muita questão. Eu fiz mais de 2.000 questões, eu acho, antes da minha prova. Mesmo já sendo professor. Então, assim, para você ver assim, o comprometimento que eu tinha. Porque em algumas matérias eu não estudava mais a matéria. Constitucional, administrativa, eu só fazia questão. Né, porque eu já tinha uma base teórica muito boa. Mas, olha, a prova do Senado, da FGV para analista, teve professor de cursinho que não resolveu, cara. Não dava tempo resolver a questão de raciocínio lógico. Não dava tempo. E isso, pessoal, vocês só vão pegar no dia a dia, na prática. Vocês têm que, por isso os simulados que eu vou fazer vão ser muito importantes, e eu quero que vocês, no dia que forem fazer o simulado, cronometrem, sumam do mundo e tirem realmente um tempo para você fazer. Uma das coisas que me pegou por exemplo, na prova do Senado é que quando eu fui ver, eu já tinha gasto, acho que 1h20 na prova de português, eu fiquei desesperado. Só que aí na prova de direito, era rapidão. Fiz muito rápido, fiz a prova de direito todinha em 1 hora, no máximo. Porque eu já sabia o conteúdo na ponta da linha. Então, era muito rápido. E vocês vão ver que regimento interno, direito constitucional, essas matérias, elas são matérias que depois que você aprende, pessoal, elas são muito rápidas. O conteúdo é muito rápido mesmo. Você faz a questão rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Muito bem, pessoal. O que mais? Tem mais dúvida? Pessoal, lembrando, pessoal, que sempre que vocês tiverem dúvida, pode me mandar um zap, tá? Ismael, só uma dúvida. Eu vi que você falou várias vezes aí que você acha que fazia a revisão por meio de PowerPoint. Você montava o seu caderno de erros no PowerPoint, é isso? Que eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo. Eu guardei. Cara, foi, na minha experiência para concurso, foi a melhor coisa que eu fiz. Esse concurso para o Senado, eu nunca estudei assim tão sério para um concurso como eu estudei para o Senado. Por isso que eu consegui um resultado tão abençoado, porque eu estudei muito. Tá? Eu sou uma pessoa que sou muito mais determinado do que inteligente. Então, o determinado sempre ganha a parada, tá? Sempre ganha a parada. Se você for determinado, você ganha dos inteligentes, dos nerds, fácil. Por exemplo, vou pegar aqui uma da matéria de políticas públicas. Políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, era uma matéria, pessoal, que você podia também estudar o material que fosse, que provavelmente ia cair coisa em prova que você não viu em material nenhum. Tem matéria que tem essa canseira, certo? Ou sim ou não? Tem matéria que tem essa canseira, que você pode estudar o que você quiser, que vai cair alguma coisa que você não viu na prova, na matéria. Então, o que eu fiz em avaliação de políticas públicas? Eu peguei um monte de material
textos de internet, e eu montei o meu material. Como é que eu montei aqui? Está até com um slogan aqui do GRAM, que é o slide que eu dou aula do GRAM. Olha só, aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, aqui, ó, eu criei as seções. Eu dividi a matéria em seções, tá vendo? Então, conseguiu ver? Sim. É só você clicar aqui no slide, botão direito e colocar assim, deixa eu ver aqui, adicionar seção. Aí você põe um nome nessa seção, o nome que você quiser. Aí eu coloquei aqui o nome das seções, coloquei aqui classificações de política pública, ciclo de políticas públicas, papel do legislativo, que são os tópicos que vieram no edital. Entendeu? O edital lá, a avaliação de políticas públicas, classificação de políticas públicas, ciclo de políticas públicas. Eu criei e fui colocando aqui as informações, inclusive fui colocando as questões de prova. Então, o que acontece? Eu tinha um material em PDF, que eu comprei, acho que foi de estratégia, tá? Eu comprei um de estratégia, comprei outro, porque nenhum material era completo. Porque, como eu te disse, são matérias muito abertas, né? Ciência política é uma matéria, assim, muito aberta. Por isso que eu vou ter que construir o material de vocês com vários materiais teóricos por trás de mim e depois com muitas questões para tentar fechar ao máximo a possibilidade de cobrança da banca. Mas mesmo assim, corre o risco ainda da banca cobrar alguma coisa que não tinha nenhum material. Porque às vezes eles podem cobrar um doutrinador específico, entendeu? E não tem jeito de saber. Então, aqui, o que eu fazia? Eu tirava print dos esqueminhas ou de uma parte ou outra que eu achava interessante, dos materiais, porque depois que eu estudei lá, só olhar o print eu já lembrava a matéria, entendeu? Isso Já que eu ia era... perguntar. Então, acho que você usou o PowerPoint por conta desses prints em cada página, né? Isso. Que aí ficava mais fácil. Exato. Aí olha só, depois eu colocava alguns textos, aí eu colocava questões de prova sobre aquele assunto específico. Como eu nunca tinha estudado especificamente a avaliação de políticas públicas, para mim foi do zero essa matéria. Entendeu? Então, eu coloquei todas as questões que eu consegui encontrar de todas as bancas. Aqui não tem muito banca, não, tá? Quanto mais questões você conseguir encontrar da matéria, melhor. Você vai tentando fechar as possibilidades de cobrança. É isso que você vai fazendo. Aí, beleza. Depois que eu fiz esse material, eu só estudava o meu material, porque essa é a lógica de você fazer um material de revisão. A primeira vez que você vai estudar o material teórico, você estuda com profundidade, devagar. Por isso que esses nossos 2 primeiros meses vão ter essa lógica. Você vai ter que estudar devagar, sem pressa, para você internalizar a matéria de tal modo que quando você for começar o ciclo de revisão, é rapidão. E você vai usar só o material de revisão. Nas minhas matérias, o próprio material já vai ser a revisão, tá? Mas, nas outras matérias, como informática, português, vocês fazem aí os seus resumos dessa forma. Por exemplo, o meu de português, deixa eu só mostrar, só para título de exemplo, tá? Para vocês. Cadê aqui? Cadê? Português. Português, eu fazia da seguinte maneira. Questões capciosas. O nome do meu material. Aí, o que acontece? Eu colocava as questões da FGV e eu pegava tudo lá do que concursos, né? Eu fazia as questões do que concurso. Eu colava aqui as questões que eu tinha errado. Por que eu tinha errado? Só que na FGV isso era um problema, porque as provas são muito diferentes. Mas, mesmo assim, isso me ajudou. E aí, às vezes, quando tinha alguma parte teórica que eu tinha esquecido, de crase, eu colocava ali a teoria rapidinho de crase. Entendeu? Porque aí eu já colocava as questões e a teoria rapidinho, e depois eu só revisava por esse meu material aqui. Eu acho que slide é fácil, porque é fácil de você visualizar aquele slide, vai passando rapidinho e vai memorizando aqui o conteúdo. Né? Eu fazia assim, e pessoal, sem firula, sem formatação, sem nada, eu só jogava aqui a informação, porque isso aqui é para uso próprio, e depois que você viu isso aqui uma vez, você se acostuma com o material e vai embora. Por exemplo, só o meu de português tinha 182 páginas, olha só. Não tinha estudo, não. Tinha 150 alguma coisa. Enfim, pronto. Aí depois eu só estudava e na semana da prova eu revisei esse material aqui. Foi assim que eu fiz.
Ah, pessoal, essa é a melhor forma? Não sei. Para mim, funcionou demais. Então, às vezes, vocês se adequem a essa forma. Eu sugiro que vocês pensem em fazer assim, vale a pena. A Giovana está perguntando, devo estudar vídeo, aula e PDF? Foi o que eu falei hoje. Pessoal, me siga no Instagram, porque lá eu estou falando sobre esse concurso todos os dias, tá? Professor Ismael Noronha. Vou começar pelo meu conteúdo. No meu conteúdo, eu quero que você sempre, primeiro, leia o PDF. Eu te garanto que a forma como eu estruturo o PDF, na leitura você já vai compreender pelo menos 80% a 90% do conteúdo. Te garanto. Você vai fazer as questões. A videoaula sempre tem que servir como um refinamento da matéria. A mesma coisa eu sugiro para as outras matérias, pessoal. Se você primeiro vai no PDF, estuda e depois vai para a videoaula, vai ser muito maior o rendimento. Porque você vai usar a videoaula somente para refinar ou para compreender um assunto ali que você não entendeu na sua leitura do PDF. É muito mais eficiente você fazer assim, porque videoaula, às vezes, a depender do professor, é muita enrolação. Conversa, piadinha. Então, assim, conteúdo mesmo, que é o que vai te passar na prova, às vezes você não vai ter muito acréscimo na videoaula em relação ao PDF. Se você já aprendeu a matéria no PDF, nem precisa assistir videoaula, gente. As minhas videoaulas são muito objetivas, justamente porque o PDF, quem já leu aí, ele é muito direto, é muito fácil de entender. A ordem que eu coloco a jurisprudência, tudo, se você ler com calma, não tem erro nenhum, tá? Mas eu aconselho mesmo assim vocês assistirem as minhas videoaulas, porque eu tenho certeza que um assunto ou outro ajuda na compreensão do conteúdo, tá? Vale a pena. Ismael, Sim. boa noite. A partir de qual momento você vai começar a treinar as discursivas conosco? Você já tem um planejamento disso? Não, as discursivas eu vou dar para vocês os tópicos, para vocês fazerem as redações. Tá? Ok. Eu vou dar 8 temas de discursivas para vocês treinar. Mas, assim, discursiva só faz sentido depois que você vê toda a matéria específica. Não faz sentido você fazer dissertativa agora. Entendeu? Concordo. Uhum. Então, depois que nós terminarmos esse ciclo de 2 meses, você já tiver fera na parte específica que a gente vai pensar nas discursivas, tá bom? E aí, como eu falei, quem quiser a correção do texto, tá? Aí para vocês eu cobro R$100 a correção. Qual mais pergunta, pessoal? Ismael, com relação a técnicas de fazer prova, você vai passar alguma coisa para nós? Sim. Mas por isso que eu quero que vocês façam já provas de línguas, porque na prática você já vai ver qual que é a técnica que mais se adequa para vocês, tá? Mas assim, por exemplo, de forma geral. E assim, pessoal... Como que você fez? Eu vou falar o que eu fiz, mas não tem regra, tá? Essas coisas assim, você criar uma regra para isso, eu acho muito difícil, cada pessoa tem as suas particularidades. Mas eu, por exemplo, eu gosto de fazer na prova, primeiro, as provas de português e de raciocínio lógico, porque eu acho que são as que mais exigem o conhecimento do zero, ou seja, você tem que ler o texto, interpretar o texto e chegar a uma resposta, ou fazer uma questão de matemática, se cair matemática para você. Porque no direito, ou regimento interno, ou você sabe ou você não sabe. Dificilmente você vai ficar ali pensando, aí você vai lembrar do conteúdo. Geralmente, as questões de direito você faz assim, rapidamente. Então, são aqueles conteúdos que vêm mais rápido. Então, eu acho que, para mim, eu sempre fiz assim. Eu já vou para a prova já sabendo a rotina que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro português, depois eu vou fazer inglês e espanhol, que são, no caso de vocês, né, as línguas, que são provas que vão exigir mais tempo, você tem que interpretar, ler, reler, voltar no texto. Depois, se tiver matemática, base de matemática, e depois, se tiver alguma outra que demande mais um conhecimento assim. Ou seja, comece a prova pelo pior, que são as matérias que exigem mais interpretação, mais cérebro. Você vai estar muito cansado depois das matérias. E aí, a de regimento interno, de direito, é só você ler e você vai, com certeza, saber ou não saber direto. Isso, a prática em fazer provas e questões vai te mostrar. Quando você for fazer as questões do meu material de regimento interno, você vai ver que, aqui é fácil demais.
Ah, essa aqui tá errada. Uma ou outra que você vai ter dúvidas, claro, isso é natural, mas depois que você consolidar o conhecimento, essas dúvidas vão desaparecendo. E, pessoal, na primeira leitura, na primeira vez que você visitar o material, é claro que você não vai sair 100%. Para muitos de vocês, estudar regimento interno é novidade. Então, não precisa esperar já um sucesso absoluto na primeira vez. Você não pode desistir, certo? Continua firme no propósito. Você vai ter muito tempo para estudar as matérias. Nessa primeira vez que nós vamos fazer esse ciclo de 2 meses, o que eu quero é que vocês vão devagar, não precisa correr. Eu quero que vocês dediquem-se mais à qualidade do conteúdo. Veja que a semana que vocês têm aí nem é tanta matéria assim, mas eu quero que vocês esgotem a matéria e aí terminou todos os exercícios, fez tudo que eu propus, aí vocês façam mais coisas sobre o conteúdo, ou revejam o conteúdo, releiam a parte do conteúdo, entendeu? Assistam a videoaula novamente de uma parte do material que vocês acham que estão ainda um probleminha, e aí depois, se vocês quiserem já avançar nos materiais que eu vou disponibilizar para vocês, e vocês avançam se vocês quiserem. Tá? Mas o principal objetivo é cumprir as metas semanais que vão ser cumpridas com tranquilidade. A minha preocupação agora é que vocês aprendam a matéria para que depois os ciclos de revisões sejam ciclos bem tranquilos e que vocês possam realmente revisitar a matéria várias vezes. Porque se você não ficar revisitando a matéria, você esquece mesmo, pessoal. A revisão é a parte mais importante de passar em concurso. Porque aprender a matéria é tranquilo. Nenhuma matéria aqui vai ter difícil se aprender. O difícil vai ser no dia da prova você lembrar. Porque olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A prova é uma situação atípica na nossa vida. Na minha vida como consultor lá no Senado, eu não preciso decorar nada. Eu toda hora, Google. Eu não decoro nada. Eu não preciso decorar regimento, nada. Eu tenho acesso à norma, se eu quiser. Então, no seu dia a dia, você não precisa decorar de cor, as coisas do regimento. A prova vai te colocar numa situação atípica, que vai querer saber o seguinte: quanta de informação você conseguiu trazer para esse dia específico aqui da prova. Prova de concurso público é isso. Quanto de informação você conseguiu armazenar e levar para o dia da prova. É isso que é prova. Entendeu? Então você tem que se preparar para esse tipo de situação. Uma situação atípica na sua vida e que depois que você passar no concurso, isso não vai mais existir no seu dia a dia de trabalho. Tá? Pensa dessa forma que vai ser melhor para você. Deixa eu ver aqui. Ismael, Abrir a fila. O que é isso? Abrir a fila. Pamela? ô Ismael, Ô, é querida. só uma dúvida. Você falou, né, para a gente ler o PDF, assistir as videoaulas nessa sequência. E quanto à leitura da lei seca mesmo do regimento, você acha que Não precisa. inicialmente não precisa? Não, porque o meu material já tem o regimento todinho, a parte que você precisa. Beleza. Tá? Você lê só meu material. O meu Tá bom. material já tem o regimento seco e as explicações quando são necessárias. E as videoaulas complementam isso. Porque muitos dispositivos do regimento, pessoal, é só leitura mesmo, sequíssima. É um dispositivo ou outro que depende de uma explicação um pouco mais detalhada, tá? Mas muitos dispositivos são só leitura, assim, então de fácil compreensão. Tá? Mas aí, se restou alguma dúvida no PDF, você tem 2 caminhos. Assiste primeiro a videoaula, porque provavelmente vai estar resolvido o problema na videoaula, tá? E se ainda restar alguma dúvida, aí você me chama aqui no Zap, que é rapidão a resposta. Tá? Tá bom, obrigada. E aí, pessoal? Darlene Queiroz, alguma dúvida, Darlene? Você está aí sorrindo, tudo tranquilo? Tranquilo. Então, muito bem. Alguma dúvida mais, gente? Ismael, eu tenho, assim, acho que para mim a maior complicação mesmo, o que mais me preocupa é em relação a línguas, né? Para mim, principalmente a questão do inglês. Então, o que eu fico imaginando, como é que você faria esse PowerPoint de erros para línguas, por exemplo? Botando vocabulário, aumentando... O seu problema agora é vocabulário. Então, assim, não dá tempo de você aprender inglês, entendeu?
Você tem que pôr na sua cabeça. Não dá tempo de você, vou aprender inglês. Não, agora você aprender o máximo de palavras possíveis para você conseguir decifrar o texto. Quando eu fiz a minha prova do MDic, que eu era muito ruim em inglês, isso foi em 2012, eu acho, 2011, sei lá. Cara, eu aprendi o máximo de palavras, só que, olha só, não vale a pena você fazer... Hoje eu sei várias línguas, estudei várias línguas hoje. Então, hoje eu leio tranquilamente inglês, francês, espanhol, italiano. Depois disso. Mas como é que eu faria isso? Faria da seguinte forma. Se você tiver o curso, compra o curso. É baratinho esses cursos de cursinho de inglês, é R$100 e poucos. Você lê todo o material, porque eles vão pegar provas de concursos anteriores, e geralmente eles traduzem as provas, e eles vão explicando, inclusive, cada assertiva. E com isso, com essa leitura, você já vai adquirindo vocabulário. E não vale a pena você fazer assim, vou fazer uma lista de palavras para decorar. Cara, é a pior forma possível de você aprender uma língua, é você querer decorar palavras fora do contexto. Entendi. Entendeu? É muito difícil. Então, é melhor decorar na resolução da questão, digamos assim. No texto. Dentro do texto, porque você, inclusive, vai ver que muitas questões de prova perguntam daquela palavra no texto, qual que é o sentido daquela palavra no texto, se ela pode ser substituída por outra palavra, sinônimo. Então dificilmente eles vão cobrar assim, conhecimento de um significado isolado da palavra, entendeu? Isso cai também. Às vezes você tem que saber lá o significado de uma palavra para trocar por um sinônimo, mas assim, com a sua habilidade de fazer várias provas, você vai aumentar o seu vocabulário automaticamente. Agora, tenta traduzir mesmo o texto. É muito importante você tentar fazer isso, não na primeira vez que você está fazendo a prova. Pegou uma prova de inglês, já assim, já simula o momento de prova, depois você fez, errei isso aqui, você traduz o texto, faça esse esforço, porque você vai aprender bastante. Cara, não adianta. O estudo só vai entrar na sua cabeça se você fizer esforço. Você tem que ter um trabalho ativo para aprender as matérias, gente. Por isso que não adianta você ficar esperando só aula. Por isso que eu falo assim, a leitura é o caminho mais eficiente para você aprender a matéria. As videoaulas têm que ser apenas para refinar e para tirar uma dúvida ou outra que você não conseguiu entender com o PDF. Ou porque o PDF não está claro, ou porque você não entendeu mesmo, que é uma matéria difícil, ou porque o professor não colocou da forma correta. Por isso, então, que eu estou colocando as videoaulas, porque às vezes, para mim, o PDF ficou 100%, claro, fácil, mas às vezes um outro assunto você não entendeu. A videoaula vem e bate esse assunto, resolve o seu problema, depois você nunca mais vai assistir videoaula. Não vai precisar mais, porque você já vai entender todo o conteúdo, tá? Mas olha só, não deixem as línguas para trás, tá? Vocês podem chorar depois e chorar, inclusive, inglês e espanhol, por não ter estudado a matéria. Outra coisa, você falou que do Senado que é o matemático, foi isso? Foi raciocínio lógico, foram 10 questões. Na parte de raciocínio lógico em conhecimentos gerais. Isso. Tá. Mas eu não sei se vai cair. Não sei se vai cair para vocês. Na prova de 2012 também tinha caído. Então, assim, continuou a cobrança, entendeu? Entendi. No Senado, raciocínio lógico não foi matéria nova, não. O que foi então, matéria você estudou nova... raciocínio antes mesmo, né? Não, porque eu já sei, né? Eu sou engenheiro, cara. Então, assim, matemática não é muita dificuldade, não. Tá? O que eu fiz foi fazer questões da FGV. Mas eu não estudei teoria de raciocínio lógico, né? Perfeito. O que mais, pessoal? Mas, de novo, foca só no edital da Câmara, último, sem viajar. Vamos, nesses 2 meses, esgotá-los, e aí nós vamos manter o que nós adquirimos nesses 2 meses, até sair o edital, e aí a gente faz os ajustes. Pessoal, porque, olha só, se o edital vier coisa nova, vai vir, assim, uma ou outra matéria, gente. Não vai mudar todo o edital. Essa parte de regimentos, poder legislativo, poder executivo, direito administrativo, português, inglês, isso não vai mudar. Certeza absoluta. Não vai mudar. Tá? O que pode sair é conhecimentos gerais e talvez informática, quem sabe? Não sabemos. Pode sair essas 2. Essas são as únicas 2 que podem sair do edital. As outras eu duvido. As outras não saem, as outras são certeza. Agora, o que pode ser incluído pode ser, talvez, raciocínio lógico, que eu acho muito difícil, avaliação de políticas públicas, também acho muito difícil, ou alguma outra matéria assim que ninguém está esperando. Aí ninguém está esperando, entendeu? Aí vai ser do zero para todo mundo. TI, né?
Não sei se cai uma informática mais avançada, mas eu acho que não, pessoal, porque vocês não vão precisar de informática avançada para mexer com o processo legislativo. É acessar o sistema, a internet, mexer com documentos de Word, Excel, mexer com pastas, saber um pouquinho de segurança da informação e ponto final. Uma dúvida, Léo. Você falou essas metas semanais. A renovação dessa semana para cumprimento delas é a partir da quinta-feira, é isso? Mas São nossos aí, encontros. mas aí eu queria mudar com vocês o dia do... pessoal, hoje é quinta-feira ou é quarta? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente... Hoje é quinta, né? Vamos Hoje é deixar, quinta. então, as nossas reuniões para quinta-feira. Não será todas as quintas-feiras que nós teremos reuniões, tá? Porque talvez, assim, eu vou passar uma meta maior para vocês em uma situação. Depende muito do conteúdo. Tem alguns módulos de regimento que são muito grandes, por exemplo, tá? Ou tem semanas que eu vou dar um módulo de regimento, mais um módulo de regimento comum do Congresso. Então, eu vou dar 15 dias para vocês esgotarem. Então, vamos deixar quinta-feira, tá? 8 horas, como dia padrão para nossas mentorias. E aí, se surgir algum evento excepcionalíssimo, eu aviso para vocês, mas para mim fica bom quinta-feira. Porque realmente eu estou tendo mentorias em outros dias e tenho trabalho, fica meio complicado para mim. Lembrando, pessoal, que se vocês não participarem, vai estar gravado e vai ser disponibilizado na plataforma. Mas as mentorias nas próximas semanas vão ser para a gente ir lapidando a forma de estudar a matéria, tá? Tirar dúvidas e propor as metas seguintes, entendeu? Então, vamos fazer assim. Pessoal, eu sempre quero reforçar o seguinte, vocês têm o meu Zap. Quando vocês contrataram o meu serviço, vocês contrataram a minha assessoria até a prova. Então, vocês podem ficar à vontade, tirar dúvida, quando vocês quiserem. Mas eu só peço que vocês sigam, quando for dúvida sobre a matéria, sigam primeiro esse caminho. Leia o PDF, assista a videoaula, e aí, se restar dúvida, me pergunta. Agora, se for outra coisa, fica à vontade para vocês perguntarem. Mais alguém? Eu ia te fazer a pergunta, mas você já respondeu que é em relação à impressão do material, né? Porque eu vi que, por exemplo, acho que a primeira, acho que 30 e poucas páginas, acho que do regimento 1 e a de regimento 2, a segunda aula tinha quase 60 páginas. Aí eu até pensei, cara, se compensaria ou não imprimir para ir fazendo, mas eu acho que talvez para revisão seja mais fácil, né? Com tudo impresso já. Cara, eu prefiro que vocês imprimam. Eu prefiro. Tá. Vale a pena, gente. Esse material vocês vão usar até o dia da prova. Tá? Eu acho melhor para ir riscando, né? Eu acho que eu não sei, né? Eu sou antigo, então eu ainda gosto do papel. Hoje eu uso papel pouquíssimo, né? Só livro praticamente. Mas eu gosto, eu prefiro, tá? Se vocês puderem, é baratinho. Pessoal, mais alguém? A gente vai, então, conversando, tá? No nosso grupo de mentoria. Quem tiver alguma dúvida, depois pode me chamar no pessoal, lá tem meu número, né? No grupo de mentoria. E fiquem à vontade, tá bom, gente? Olha, botem para quebrar, tá bom? Amanhã eu já gravo todo o curso de processo legislativo e já estará disponível para você até o final da noite. Tá legal? Um abraço para vocês. Tchau, gente. Valeu, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.